Antigamente, algumas pessoas recebiam visões de Deus sobre o que elas deveriam fazer ou saber. Em alguns casos, até eram guiados para outros lugares, para outras culturas distintas, para falar ou para receber alguém. E sempre, segundo os relatos bíblicos, havia uma hesitação, uma dúvida se realmente aquilo era de Deus, se fazia parte dos mandamentos de Deus. E a mensagem de hoje é sobre isso, é sobre essas visões. Você tem um minuto para Deus? No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, a partir do versículo 19, diz assim: Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse a sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Nesse relato, nós observamos que existem 2 visões para pessoas distintas. Uma foi para o Cornélio, um homem que era romano, centurião romano. Conhecia as divindades romanas, mas ao mesmo tempo também tinha o conhecimento de Deus, do único Deus verdadeiro. Por outro lado, nós temos a visão dada a Pedro, o apóstolo, do qual tinha recebido os ensinamentos de Jesus, assim também como conhecia os mandamentos de Deus, a Torá, a escritura do Antigo Testamento era por ele conhecido. Então, esses 2 homens recebem a visão de Deus. Cornélio, embora temeroso, embora com medo, imediatamente mandou chamar aqueles homens que o anjo havia determinado para que ele chamasse. No caso de Pedro, ele, vendo aquela visão de Deus, hesitou porque ele comparou com os mandamentos de Deus e parece que não tinha muito a ver, principalmente porque na visão dele havia animais, répteis que eram impuros para comer, e na visão se dizia que ele deveria comer aqueles animais impuros, o que era contra a lei de Deus, o que era contra os mandamentos de Deus. Por isso houve essa hesitação da parte do apóstolo Pedro em fazer aquilo. Mas ao mesmo tempo, depois de refletir, depois de pensar sobre isso, chegaram as pessoas e o Espírito Santo então ordenou a ele que viesse e atendesse essas pessoas que eram de culturas diferentes, que eram de povos diferentes, mas que precisavam ouvir a palavra de Deus. E nesse ensinamento todo, a gente vê que ele vai ainda com muito receio, com muita desconfiança, dúvida sobre realmente se Deus estava falando com eles e o que significava tudo aquilo. É o que a gente observa nesse contexto todo. O que nós aprendemos com todo esse relato, com toda essa lição de vida, é que essas 2 pessoas que têm a visão de Deus, eles interpretam de modo diferente. Um, por não ter todo aquele aparato de mandamento, de leis para guiar, ele rapidamente atende a voz de Deus e manda chamar. O outro, porque tinha todas as circunstâncias bíblicas, escriturísticas, onde havia uma regulamentação, então ele vai colocar aquilo como, primeiramente, para se provar. De fato, nenhum dos 2 nós vamos saber se que estão errados ou não é esse o caso. Mas que sempre aquelas pessoas que já têm um conceito formado, elas têm mais uma hesitação, elas têm mais uma dúvida acerca de que realmente aquilo deveria ser assim. E que todos nós deveríamos realmente, porque nós não somos mais guiados por visões. Essas visões que aconteceram no passado, elas tendem a diminuir. Não que não exista, não que não haja isso. É claro que Deus ainda continua falando de muitas maneiras, mas nesses últimos dias nós temos a palavra de Deus, nós temos uma escritura que nos limita, nos dá um esclarecimento melhor. Então é por isso que nós deveríamos, desde agora também, como ainda aparecem muitas pessoas que são levadas e ligadas a visões, dizendo que Deus apareceu, que assim deve ser, dessa maneira, dessa forma, mudando totalmente o contexto daquilo que nós aprendemos na Escritura. Então é preciso sim, como o apóstolo Paulo viu,
pessoas numa cidade chamada Bereia, quando ele levou a palavra, eles compararam as escrituras, vendo se realmente tudo aquilo que o apóstolo estava falando era realidade. Da mesma forma, alguém chega dizendo que precisamos dar lugar a visões de Deus e tudo mais, é preciso comparar na escritura, é preciso realmente verificar se aquilo tem fundamento bíblico ou não. Eu oro para que realmente as pessoas possam entender isso e passar a ter esse esclarecimento melhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.